Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia do 14º domingo do tempo comum neste final de semana. E nós somos chamados a refletirmos na realidade de igreja, na realidade do reino de Deus presente no meio dos homens, na realidade do céu que nos espera para toda a eternidade. E o que simboliza para nós estas realidades é a Jerusalém celeste. Por isso, a liturgia da palavra, na primeira leitura, inicia-se dizendo: vós que alegrai-vos com a Jerusalém, vós que amais a Jerusalém, vós que chorais pela Jerusalém. Isso expressa, de fato, a nossa grande confiança e um sentimento profundo pela igreja, pelo reino de Deus que se instaura no meio dos homens, pelo céu que nos espera, que será onde passaremos a nossa eternidade. Uma expressão de alegria, uma expressão de amor, uma expressão de sentimento que choramos quando a igreja sofre com a perseguição, com os pecados dos homens. Que choramos quando o reino de Deus não está ainda instaurado no coração de cada homem. Nós choramos quando percebemos que os homens estão longe do reino de Deus. Quando assim entendermos e colocarmos todo o nosso coração na alegria, no amor e no choro por uma igreja distante do coração do homem, nós temos que refletir na realidade que diz que da Jerusalém jorrará uma paz. E como uma mãe que vem amamentar os seus filhos, a igreja apresenta para nós, nos acariciando o seu amor, a sua acolhida, como uma mãe afetuosa que, cheio de amor, acaricia os seus filhos e amamenta com os sacramentos para que os seus filhos fortalecidos possam se alegrar e conduzir a sua vida à experiência de salvação. Mas é claro que não é fácil vivermos esta experiência de sentir um profundo amor por essa igreja, de sentir uma profunda alegria por essa igreja, de chorar os pecados dos homens em relação à igreja. Para isso é preciso, como nos ensina São Paulo, nos gloriarmos na cruz de Cristo. Só é possível se nós aprendermos a nos gloriarmos na cruz de Cristo. Ele vai dizer que ele está crucificado para o mundo e vive unicamente para Cristo. Por isso Paulo amava a igreja. Por isso que Paulo se alegrava com a igreja. Por isso que Paulo chorava
os pecados dos homens em relação à igreja. Porque ele vai dizer: para mim, não importa ser circuncidado ou incircunciso. Para mim, o que vale é a nova criatura. É a pessoa que nasceu para uma vida nova. Por isso, ele, diante desta vida entregue a Cristo, amando a igreja, ele diz: trago em mim as marcas de Jesus Cristo. Como se ele também fosse crucificado, como se ele também fosse pregado na cruz, como se ele fosse também sendo transpassado com a lança como um soldado fez, como ele também fosse cravado com a coroa de espinho em sua fronte. Paulo viveu o seu martírio imitando Cristo, embora de maneira diferente, do qual ele de fato abraçou a cruz, ele de fato amou a Cristo a tal ponto de tornar-se uma nova criatura, morrendo Saulo e dando lugar para Paulo. E no momento que fizermos esta experiência de nos entregarmos a Cristo, nós entenderemos para que missão nós somos enviados. Então, o Evangelho nos apresenta 3 momentos que nos leva a refletirmos o início e o fim da nossa responsabilidade cristã na igreja, para instaurarmos o reino de Deus. A primeira parte acontece quando Jesus envia os seus discípulos e dá para eles algumas recomendações. Foram enviados de 2 a 2 e diz para eles: a messe é grande e poucos são os operários. Rezai ao Senhor da messe para que envie operários. Então tenhamos consciência que o nosso trabalho será um trabalho incansável, porque muitas vezes nós teremos a impressão que estamos trabalhando por 10, por 20, por 30 pessoas, porque nós não temos operários suficientes para a messe do Senhor. Mas se nós pedirmos, rezarmos pelas vocações, o nosso trabalho será aliviado, porque outras pessoas irão assumir muitos trabalhos que temos que fazer por falta de operários na messe. E Jesus ainda diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Entendemos isso porque nenhum que foi enviado por Jesus tiveram vida fácil e não tiveram perseguições. Basta olhar para os apóstolos, basta olharmos para os profetas, basta olharmos para os santos da igreja. Por isso, Jesus nos ensina a colocarmos a nossa confiança unicamente nele. Diz para não levarmos 2 túnicas, não levarmos dinheiro em nosso bolso,
para que nós confiemos unicamente na sua providência, que não nos deixará faltar nada. Porque onde nós formos, a paz estará conosco. E entrando na segunda parte, que é já dentro da missão, nós somos enviados por Cristo para deixar a paz onde nós entrarmos. E onde nós entrarmos, precisamos permanecer naquele lugar. É claro que essa permanência ali é para que nós possamos realizar a obra de Deus e só partirmos para outro lugar quando findarmos tudo aquilo que precisamos fazer para que as pessoas conheçam o reino de Deus. E por isso Jesus nos convida: onde chegarem, onde fores, digam, o reino de Deus está próximo. E esta proximidade do reino de Deus acontece quando nós, como pregadores da palavra, como homens de Deus, curar os enfermos, libertar os oprimidos. E na missão, nós levamos as pessoas a abrirem o coração a Jesus Cristo. É claro que na nossa missão, muitos abrirão os seus corações, mas também muitos não quererão ouvir a palavra de Deus ou até mesmo nos perseguirão. Mas não nos importemos com isso. Assim foi com os profetas, assim foi com os apóstolos, assim foi com outros discípulos, assim foi com o próprio Jesus. Mas Jesus alerta: as pessoas que se fecharem para o reino de Deus, para a sua igreja, quando sairmos daquele local, devemos sacudir até mesmo a poeira que nós pegamos naquele ambiente. E Jesus faz até uma ameaça: no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, do que para aquela pessoa que se fechou o coração à graça de Deus. Aí temos a terceira parte para encerrarmos a nossa reflexão. A terceira parte se dá quando os discípulos, os 72 enviados, voltam da missão e partilham com Jesus as suas experiências. Senhor, até o próprio demônio se submete a nós com o poder que o Senhor nos deu. Aí Jesus diz para eles: eu vi Satanás caindo como um relâmpago, como um raio, porque eu vos dei poder para expulsar todo tipo de mal. Este é o poder que Jesus deu para aqueles que se alegram com Jerusalém, com a igreja, com o reino de Deus, com o céu, que são os caminhos que nos conduzirá a Cristo. E quem é conduzido a Cristo experimenta a alegria da salvação. Exatamente isso que depois do relato daqueles que foram enviados em missão, que Jesus disse: não se alegrem porque o demônio
foi derrotado. A alegria maior de vocês deve ser que o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Que alegria saber que, como batizados, o nosso nome está escrito no livro de batismo. Que alegria saber que, como igreja militante, nosso nome está escrito na história daqueles que anunciaram o reino de Deus e fez com que o reino de Deus fosse conhecido. Mas a alegria maior que devemos ter é porque o nosso nome está escrito no reino dos céus, onde veremos para sempre na alegria do Senhor que nos amou e por isso deu a vida por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.